Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, a epígrafe ou título na minha Bíblia é A Cura do Paralítico em Cafarnaum. Quantos encontraram o texto em apreço, por gentileza, digam comigo: meu Senhor é Cândido. Faz beicinho comigo. Você beicinho, eu no aumentativo. Diga assim: irrubicundo. Não, tá ruim, tá zero. Diga assim: o meu Senhor é Cândido. Irrubicundo. Quem entendeu, dá glória a Deus. Então não vou explicar, os irmãos já entenderam. Marcos capítulo 2. Eu explico ou não explico? Então diga assim: eu quero entender. Ninguém quer entender, só quem falou, diga de novo. Cândido e rubicundo é uma expressão de Cantares, capítulo 4. Você leu o capítulo todo, não vou falar o versículo não. E cândido e rubicundo significa belo e sincero. Jesus é belo e sincero para você? Amém. Então diga comigo: meu Senhor é Cândido e rubicundo. Capítulo 2, versículo 1, os que encontraram, leiam comigo, está escrito assim: em alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que azorravam em seu coração, dizendo: por que dizei este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim azorravam entre si, lhes disse: por que azorrai sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que sabeis que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então levantou, tomou logo o leito e saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Glória a Deus. Nessa primeira quinta-feira em que nós estamos abrindo este trabalho tão glorioso, o Senhor me faz lembrar deste texto. Quando o pastor me convidara para estar aqui com os irmãos, o Espírito de Deus me impulsionou a lembrar-me deste texto. Esse texto é um texto muito rico e nos fala, ou nos revela, alguns momentos do ministério glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bem verdade que o ministério de Cristo, segundo o Dr. Russell Shedd, é dividido em 3 etapas. Shedd diz que houve o ano do anonimato, o ano da popularidade e o ano da perseguição. Ao abrir o Evangelho de Marcos, nós percebemos que Marcos escreve para um grupo literário diferente dos demais evangelistas. Ainda que ele é considerado dentro da teologia como sinótico, que significa visão conjunta, ou a ideia que se tem dessa palavra é que o evangelho, ou os 3 primeiros evangelhos, complementam entre si, como se fossem 3 posições de alguém visualizando um acidente. Tem a posição de alguém que está à direita, tem a posição de alguém que está de frente, tem a posição de quem está à esquerda. Cada um vê o acidente de um ângulo diferente. E assim são os 3 evangelhos. Tirando de João, eles mostram facetas do ministério de Cristo de forma diferente. Marcos, ele é um evangelista que ele não se detém muito em detalhes. Marcos é um evangelista direto. Você lendo Marcos, você sempre vai encontrar essa expressão: e logo,
e logo, e logo. Parece que Marcos vê Jesus como um jogador de futebol, que é muito bom de bola e que tem uma agilidade tremenda, porque ele não entra em detalhe. Ele começa dizendo assim: e veio João Batista batizando lá no deserto da Jordânia, e de repente apareceu o Cordeiro de Deus, foi batizado por Jesus e saiu das águas, foi batizado por João Batista e saiu das águas e começou a fazer a obra de Deus, e de repente ele curava aqui, curava ali, foi levado à cruz, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à terra de Deus, glória a Deus e aleluia. Assim, o evangelho é rápido. E Marcos, ele usa sempre essa expressão, e logo, e logo, e logo. E no capítulo de número 2, nós temos o ano da popularidade. Jesus estava popular, aonde o nome de Cristo era ovacionado, uma multidão de pessoas se aglomerava, porque eles entendiam que sempre haveria manifestação da glória de Deus, aonde Jesus estava presente. Esse texto que nós lemos nessa noite é uma expressão ou um texto revelativo do que nos mostra o que acontece e quais são as características do auditório que sempre está atento a ouvir aonde Cristo é anunciado. Dentro deste texto nós temos algumas particularidades, alguns personagens interessantes. O primeiro personagem que a gente encontra no capítulo de número 2 são aqueles que sempre estão atentos para poder ouvir a voz de Cristo. A Bíblia nos diz que uma multidão estava ali reunida para ouvir, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Aonde Jesus está, tem sempre alguém interessado em ouvir a sua voz. Amém. Eu quero crer que você não veio aqui por causa de alguém. Eu quero crer que você não veio aqui por causa de uma determinada pessoa. Eu quero crer que você veio aqui porque você acredita que Deus vai usar o pregador, que Deus vai usar o pastor, e ele tem uma palavra que pode mudar a trajetória e a história da sua vida para a glória do nome. Eu creio piamente que esse grupo está aqui ansioso de ouvir uma palavra de Deus. E eu tenho uma notícia boa: a tua vida não será frustrada. Amém. Deus falará contigo para a glória do nome dele. O segundo grupo que nós encontramos aqui no texto ora lido é o grupo daqueles que estão carregando alguém. E paz, meus irmãos, este grupo também pode estar aqui presente no nosso meio. Mas você vai dizer assim: pregador, mas eu não trouxe ninguém nas minhas costas. Lá na roça de onde eu sou, em Penetration, a gente diz assim: eu não trouxe ninguém nas minhas costas, na minha cacunda. Não, talvez você não trouxe ninguém nas suas costas, mas você está orando por um parente, você está apresentando alguém, e quem sabe você está carregando alguém aqui em oração. E eu tenho uma notícia muito boa para te dar: se você veio carregando alguém e conseguir introduzir essa pessoa diante de Cristo, tu não sairá daqui da mesma forma que entrou, para a glória do nome do nosso Deus. Mas nós temos também o terceiro personagem inserido neste texto, que, perdoa-me se eu for um pouco indelicado, mas ele pode estar aqui no nosso meio também. Quem é o terceiro personagem desse texto, pregador? É o carregado. É alguém que veio aqui por causa do convite, é alguém que veio aqui porque alguém chamou você, é alguém que veio aqui porque tem alguém orando por você, é alguém que veio aqui porque alguém te convidou. E eu tenho uma notícia maravilhosa: se você é o carregado, se vier diante de Jesus nessa noite, você sairá daqui andando com as suas próprias pernas, para a glória do nosso Deus. Mas o texto nos revela ainda um outro grupo. Esse grupo eu tenho que falar, porque de vez em quando ele aparece na igreja. Qual é o outro grupo? Os escribas. O problema dos escribas: os escribas, eles eram a elite da hermenêutica e da exegese daquele período. Eles eram os tradutores e conhecedores da Torá, a palavra. E por acharem que conheciam a Torá, eles tinham no seu coração especular, observar e achar defeito em tudo que Jesus fazia. Você nunca vai ver um escriba trazendo um copo d'água para Jesus. Mas o escriba é aquele que começa sempre a achar defeito. Se cantou bonito, está querendo aparecer. Se cantou mal, tem que ensaiar. Se pregou bonito, está querendo aparecer. Se pregou mal, tem que estudar. Eu não posso afirmar, mas aonde Jesus está, de vez em quando a gente encontra um escriba. E só para vacinar, para a gente não ter escriba no nosso meio, diga para alguém que está ao teu lado: meu irmão, seja tudo diante de Jesus, menos um escriba. Diga: seja tudo diante de Jesus, menos um escriba. Mas olha aqui, nós poderíamos discernir ou dissecar esses personagens, mas eu quero me deter nesses 4 que estão carregando aqui o paralítico. E para você saber o caminho que a gente vai trilhar, em rápidas palavras,
Eu quero intitular a nossa reflexão sobre o seguinte título: Milagre de um, sucesso de todos. Amém. Eu não vou ser menino e não vou ser infantil para ficar apontando que Deus vai te dar um milagre, Deus vai te dar um milagre. Eu só sei de uma coisa: alguém aqui vai receber o milagre. Aleluia. Mas e o melhor? Não recebe o milagre, mas o sucesso vai ser de todos para a glória. Glória a Deus. Amém? Quando está abrindo o ano, eu acho que a palavra que Deus me deu é bem sugestiva, porque se nós entendermos ela, nós vamos começar a vivenciar muitos milagres para a glória de Deus. Amém. O primeiro ponto que eu quero salientar e observar, analisar com os amados nessa noite, dentro da característica daqueles 4 que estão carregando alguém, perceba que o texto é claro. Jesus está em Cafarnaum. A palavra Cafarnaum deriva da junção de 2 palavras hebraicas. Naum, descanso, e Cafarnaum, casa. Então, casa de Naum, ou casa de descanso. Onde Jesus estava? Na casa de descanso. Essa aldeia, alguém acreditava que era a aldeia de Naum, por isso o nome, casa de Naum. Provavelmente Jesus está na casa de Pedro. Essa casa é a casa de Pedro. Jesus não morava em Cafarnaum. Ele até migrou a sua base missionária para lá, mas a residência de Jesus, baseada em João 1:25 a seguir, é Nazaré, porque ele morava com o pai dele em Nazaré. Nasceu em Belém e foi para Nazaré. Então quando você vê Lucas, um fala de Nazaré, outro fala de Belém, você tem que entender isso. Ele nasceu em Belém, mas morava adulto em Nazaré. Então Jesus está em Cafarnaum. A casa está abarrotada de gente. Lembrando que a casa daquele período era precária. Talvez aqui tinha 30, 20 pessoas, mas a casa, por ser pequena, a multidão, 20 pessoas dentro de uma casa de 2 cômodos, é uma multidão, sim ou não? Sim. Só se a casa de 2 cômodos tiver 2.000 metros cada cômodo, aí não, né, irmão? Mas como geralmente a casa era pequena, 20 pessoas na multidão. E eles chegaram porque eles ouviram falar de Jesus. 2 coisas podem ter acontecido. Primeira coisa, ou a aldeia que eles moravam era muito longe, ou eles chegaram tarde demais. Porque quando eles chegam, a Bíblia diz que a casa está cheia. Eles tentam entrar pela porta, só que a porta está abarrotada. Logo alguém diz assim: não, as casas nossas têm janelas amplas, até mesmo para refletir a luz, porque não tem ainda seringa aqui na aldeia. E eles tentaram pela janela, mas também tinha muita gente, não conseguiram pela janela. Carregando alguém. E perceba, isso é questão de pensar. O camarada que estava sendo carregado não era magrinho, porque se fosse magrinho, então levava, pastor. Pensa, irmão. Era 4. E ele paralítico, crente. O que ele fazia? Dormia e comia. O que isso acarretou? Ele recebeu a unção de pastor. Vou melhorar. Ele recebeu a unção de presbítero. Então provavelmente ele era gordinho. Você já carregou alguém gordo? Então eles tinham tudo. Parece até que eu vou cantar a voz da verdade, hein? Para desanimar. É ou não é? O camarada não era levinho. Eles provavelmente andaram muito, chegaram na casa e não tinham condição de entrar. Se fosse você, fazia o quê? Vamos embora. Vamos pagar o moto camelo, é ou não é? Arrumar uma carroça. Vamos embora. Era o certo. Mas eles chegaram lá com expectativas. E quem tem expectativa tem que se tornar uma pessoa motivada. Amém. Amém. Isso aqui denota que eles poderiam ter ido embora, mas havia uma expectativa. Qual é a expectativa? É que aquele paralítico naquele dia seria curado e nada ia impedir o milagre acontecer na vida do paralítico. Eu não sei como é que você entrou aqui, eu não sei como é que está sendo o teu ano, eu não sei nem como é que está sendo a tua vida, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, para você não desistir, ainda que as coisas não sejam favoráveis, continue com positividade, porque algo sobrenatural, o Todo-Poderoso vai manifestar na sua vida. Aleluia! Glória a Deus!
dia, essa semana eu estou um pouco focado em um outro aspecto, então eu não fechei a agenda. Prego hoje, prego domingo. Mas eu prego todo dia. E eu tenho visto nas nossas igrejas, crente só assim. Aí você dá para ele, Pai do irmão. Pai do Senhor. Como é que você está, irmão? Você lembra? Só alguns aqui que vão lembrar disso que eu vou falar aqui agora. Ó tia, ó vida, ó céus, isso não é para mim. Sabe por quê? Porque o adversário, estou sendo bem educadinho com ele, o adversário, ele sabe do seu potencial. Diga isso para alguém. Aí ele usa, se tem alguém que trabalha lá, me perdoe, tá? Ele usa a Globo, Jornal Nacional, para te falar de crise, de problema na bolsa, de problema na economia, de problema na família, de problema no trânsito, de problema no imposto. Aí você fica vendo jornal, e você começa a ter medo de tudo, até da sua sombra. Você fala assim, o que é isso, meu Deus do céu? Começa a ter medo de tudo. Ele vai minando a nossa motivação. A gente começa a ver e fala assim, não vai melhorar mesmo, é tudo ruim. Não, meu irmão, existe um Deus que está no controle. O PT não manda na sua vida. A economia não manda. Pensa comigo aqui um pouquinho. Quer pensar? Vamos pensar. Glória a Deus. A gente pensar. A gente vai pular, vai dar grito, mas vamos pensar um pouquinho. No deserto, nós tínhamos quase 6 milhões de pessoas com Moisés. Sim ou não? Sim. Aproximadamente. Quem fez o cálculo não era tão velho, não era bom de matemática, porque ninguém chega ao cálculo real. Aproximadamente. E não existia EPA. Mas deixa eu melhorar. Não existia BH. Não existia Carrefour. Não existia hipermercado. E se o Deus dos Hebreus supriu a necessidade deles, não vai suprir a tua, meu irmão? Me ajuda a pregar, me ajuda a pregar. Dá um toquinho assim, isso é costume, me perdoa, a gente prega tanto ouvindo isso que a gente acaba acostumando. Mas olha para alguém que está do teu lado e diga assim, meu irmão, se Deus cuidou de 6 bilhões de pessoas no deserto, não vai cuidar de você que mora no industrial, rapaz. Deus vai cuidar da sua vida. Olha aqui. Quem gosta de mistério? Vocês não oram assim? Deus me dá mistério, me revela. Quer ouvir mistério? Amém? Eu não gosto de falar que tem mistério, não. Quando a gente fala mistério pro povo, o povo fica assim. Diga para alguém, você sabia que no deserto não tinha ninguém doente? E não existia Araújo? Por quê? Por quê? Deus abriu. Tem algum padeiro aqui? Padeiro. Não, confeiteiro. Melhorei? Não? Graças a Deus. Padeiro. Que hora que abre a padaria? Perdão, deixa eu reformular a pergunta. Que hora que o padeiro pega serviço? 4 horas da manhã. Não, essa padaria sua está muito complicado esse negócio. Vamos patronizar o horário. Que hora que o padeiro tem que pegar pão, pegar serviço? 4h30, irmãos. Porque 6 horas tem que ter pão na padaria, sim ou não? Sim. Diga para alguém, o maná caía, provavelmente, o pregador não é tão velho, 5h30 da manhã. O maná era um mistério. Porque se o israelita começa o maná pensando assim, no calor do deserto, pensa comigo, deserto, calor, acima de 40 graus Celsius, Rio de Janeiro, governador Valadares, sol quente. Aí o israelita pegava o maná, olhava para o maná parecia escama de peixe, a Bíblia chama de folha de coentro. E ele olhava para o maná e dizia assim, para você entender, estou transliterando para você entender, Bíblia, mistério. Ele olhava para o maná e falava assim, quem me dera, 4.000 anos à frente, desfrutar daquela Coca-Cola que os irmãos da Batista Memorial Unida tomam.
E quando ele punha o maná na boca, o maná tinha gosto de Coca-Cola. Então deixa eu melhorar. Aquele açaí que você gosta, vai me convidar para tomar um dia desse, esse açaí aí. O israelita é de Deus o negócio. O israelita pegava o maná, quando ele punha na boca, o maná tinha gosto de açaí. Aí o israelita olhava para o outro e perguntava assim: o que é isto? A palavra maná é isso em hebraico. O que é isto? Porque eles não sabiam discernir, porque cada um sentia o maná com gosto diferente. Podia comer maná cru, podia comer maná assado, podia comer maná na salada, porque o cardápio de Deus é variado. Não é? O cardápio de Deus. Agora olha aqui, o maná era um antibiótico divino que tinha todas as propriedades para suprir as necessidades do corpo. Além de matar a fome, o maná não deixava ninguém doente. Para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Motivação. Crente não pode perder a motivação. Amém. Tem gente que já não tem, a gente anda para ele, não tem motivação. Tem gente que se prende tanto no problema e esquece que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso. Quem já subiu num prédio com mais de 5 andares aqui? Quem já subiu? Quem já subiu? Eu também já subi. Você já viu quando você chega num prédio de mais de 5 andares, você olha lá embaixo, tudo é pequenininho, é ou não é? Tudo é pequenininho. A gente não lê a Bíblia direito, irmão. Porque Isaías no capítulo 6 ele diz assim: olha, porque eu vi o Senhor sobre um alto sublime trono. Quando você tiver qualquer dificuldade, meu irmão, não olha aonde você está, não. Olha da dimensão da cabeceira do trono de Deus. Porque se Deus é grande, o trono dele é grande e não tem nada maior do que Deus. A sua luta é pequena, o seu problema é pequeno, a sua dificuldade é pequena, a sua necessidade é pequena. Por que, pregador? Porque grande é o Senhor nosso Deus. Deixa eu ver quem pode confirmar essa verdade. A maioria das nossas crises e derrotas estão aqui, na cabeça, na mente. A maioria dos nossos fracassos são gerados aqui. Por isso que o diabo luta tanto para tirar a motivação, põe tanto problema para você ficar desmotivado. Irmão, crente, ele não anda por vista. Pode estar ruim para todo mundo, mas quem está dizendo assim: é 1000 caindo ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Louvável seja o nome do nosso Deus. Eles tinham tudo para desanimar, mas eles olharam para o outro e falaram assim: olha, não vamos embora. O paralítico falou assim: gente, vamos embora. Eu sei que está difícil, vocês estão aí suando, o negócio está bravo, vamos embora. Estou transliterando, isso aí é conjectura. E o paralítico talvez com esses pensamentos, mas os caras diziam, eu imagino, unânimes: nós não vamos embora. E o paralítico talvez perguntava: por quê? Porque hoje vai ser o dia do seu milagre. Amém. Motivação. Segundo, quem é motivado, Deus faz 2 coisas